começando mais um episódio do Cango Ciência. Hoje, uma entrevistada com um assunto que eu acho um pouco polêmico. Então, não sei se ela concorda que o assunto é polêmico. E aí, por ser polêmico, obviamente que eu vou deixar que ela fale tudo. Então, não quero mais envolver em polêmicas nem em piadas. E a apresentação eu também vou deixar com ela. Então, a Caroline Campagnoni, por favor, seja bem-vinda e fala um pouco aí da sua formação e por que escolheu a veterinária também. Perfeito, agradeço muito o convite, fiquei muito honrada de estar aqui. E, minha área aí de atuação é a medicina canabinoide na veterinária, Então, eu trabalho com cannabis medicinal, é sim um assunto polêmico, mas é muito bom a gente trazer isso para a discussão, justamente para a gente quebrar aí alguns paradigmas, E me formei lá em 2016 na área de medicina veterinária, montei minha clínica veterinária, o Centro Veterinário Campagnoni, mas a vida vai levando a gente pelos caminhos ali que a gente precisa percorrer, E eu encontrei o amor da minha vida, meu esposo, E acabou vindo o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa aí na nossa vida, E a gente sempre lidou muito bem com isso, mas às vezes faltavam alguns recursos terapêuticos que pudessem amenizar a dor do meu esposo, E aí a gente se deparou com o uso terapêutico da planta cannabis sativa, para efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e muitos outros efeitos que a gente veio descobrindo depois, cada vez mais se aprofundando aí nessa área. E foi impossível não se apaixonar, porque eu saí do completo preconceito, que eu tinha com a planta. Eu tenho várias histórias aí na infância de extremo preconceito. E a necessidade ali ganhou, o espaço perante todo esse preconceito. E aprendendo muito estudando, fui fazer pós-graduação, extensão em outros países, sobre essa temática. E acabei aplicando na medicina veterinária tudo aquilo que eu aprendi ali, que estava sendo utilizado, sendo desenvolvido da cannabis terapêutica. E a partir dali, eu só comecei a ter resultados positivos dentro do meu consultório, muito mais do que a gente já tinha antes. E cada vez mais esse assunto foi ganhando espaço, A gente foi aparecendo, foi falando, levando o conhecimento, extraindo o preconceito ali, E quando a gente descobre esse mundo terapêutico, que a gente vai conversar um pouquinho, mas é fantástico. E a partir dali várias coisas foram acontecendo na minha vida, Fui falando sobre o tema, fazendo palestras, ganhando espaço em universidades, Hoje ganhei espaço no Conselho Federal de Medicina Veterinária, trazendo essa temática, buscando a regulamentação do uso terapêutico da planta na veterinária, e hoje estamos aí espalhando conhecimento desse mundo verde. Muito bom. Inclusive, o marido está aqui. Está aqui presente. Me acompanha em tudo. Afinal, se ele foi o motivo da busca, nada mais justo que realmente ele estivesse acompanhando também nesses momentos. Com certeza. Só da tua fala já surgiram algumas dúvidas, Antes de mais nada, então não é legalizado. Não é regulamentado. Regulamentado. Isso. A gente enfrenta hoje, uma burocracia, porque tudo que a gente tem de regulação da cannabis terapêutica é da Anvisa. Só que o veterinário não responde à Anvisa. O veterinário responde ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Só que o MAPA não regulamentou nada da planta. Então, hoje a gente se encontra num limbo jurídico, porque não tem nada proibitivo, mas também não há nada que tenha ali a permissão. E quando a gente vai olhar as portarias vigentes, por exemplo, a portaria 344 do MAPA, consta canabidiol lá na lista dos medicamentos passíveis de prescrição, mas consta o THC, por exemplo, que é outro composto da planta, nas substâncias proscritas, que são as substâncias que a gente não pode prescrever. Então, a gente fica nesse entrave, por N questões, que vão além aí, do alcance do médico veterinário, tá bem mais acima, e hoje a gente se une para buscar essa regulamentação. Mas aí, no caso, outra dúvida também, não teria como fazer uma prescrição de alguma coisa que pudesse isolar só o que você tem de interesse e tirar, por exemplo, o THC, para poder ser melhor regulamentado?
Infelizmente ou felizmente não, né? Porque a terapêutica, ela consiste em toda a gama de fitocannabinoides que a gente pode fornecer para aquele paciente, não apenas o CBD, que é o canabidiol, mas o THC também, ele é extremamente terapêutico para inúmeras patologias. O THC, ele tem mais utilização terapêutica na veterinária do que o próprio CBD, por exemplo. Então, não seria o mais correto a gente separar e utilizar só o CBD. Fora N efeitos, né, que a gente vai conversar aí um pouquinho, que a gente acaba causando aí dessa separação dessas moléculas, não só no organismo, né, enfim, mas não é indicado. Eu acho que isso deve ser semelhante, até hoje a gente vai conversar com uma nutricionista, nessa questão entre você comer o alimento, e aí você tem vários compostos ali tendo um efeito de sinergia entre um e outro, do que só isolar um ou outro, talvez não tenha o mesmo efeito do que a planta como um todo, né? Exatamente. É justamente a palavra que você utilizou, a sinergia, né? Que a gente chama na medicina canabinoide de efeito comitiva. Então, o efeito comitiva é o efeito de sinergia que todos os compostos vão estar ali juntos, de mãos dadas, né, para aquele paciente. Então, eu acabo utilizando até mesmo uma dose menor do que se eu utilizo esses compostos de forma isolada. Então, de forma isolada, eu aumento o potencial de intoxicação desse composto, de lesão desse composto, além de precisar de uma maior dose. Ele, ali, a planta integral, né, o extrato integral ali da planta inteira, ele é muito mais terapêutico do que os seus compostos isolados. Que também é parecido também, quando a gente pensa em alimento, às vezes, né? Sim, sim. Então, a gente tem alimentos lá que um composto, ele tem um efeito. Mas se tiver outro junto, aumenta muito mais aquele efeito. E aí entra essa questão da diferença entre o que seria o cannabis, o que seria o canabidiol. E aí você também me comentou, eu até anotei aqui, ó. Bom, esse é, mas só pra gente deixar muito claro, né? O sistema endocannabinoide. Meu Deus do céu. Qual que seria a diferença? Perfeito. Então, eu vou começar falando sobre o sistema endocannabinoide e a gente já entra nesse tema aí da cannabis, do canabidiol, tá? Então, existe um sistema dentro do nosso organismo, do organismo do paciente, está presente no cachorro, no gato, no periquito, na tartaruga, no papagaio, no elefante, na girafa, todos os seres que você imaginar, tem a presença do sistema endocannabinoide, inclusive no animal humano, né? Existe esse sistema que são substâncias que o seu corpo produz naturalmente, que graças aos seus compostos da dieta, então através da alimentação, a gente vai ter o que é preciso para a produção desses compostos, tá? E esses compostos, que são os endocannabinoides, são neurotransmissores, então eles são extremamente importantes para o nosso organismo, né? E esses neurotransmissores, ele tem uma vasta aplicação assim no nosso corpo, né? Um papel extremamente fundamental no nosso corpo. São dois principais, a anandamida e o 2-AG. Anandamida, Ananda do sânscrito, significa alegria, felicidade, boa-aventurança, em alusão ali ao que o composto provoca no nosso corpo. Então, a anandamida, quando ela se liga aos receptores canabinoides que nós temos espalhados por diversos tecidos, então aqui na pele a gente tem receptor canabinoide, no intestino, no baço, no fígado, no rim, todo lugar que você imaginar, a gente tem esses receptores dessas substâncias. E quando elas se ligam a esses receptores, elas promovem analgesia, efeito anti-inflamatório, modulação do humor, por exemplo, por isso que é felicidade, né, no nome. Então, vários efeitos terapêuticos essas substâncias desempenham no nosso organismo, como o controle de proliferação celular. Então, é como se fosse ali o controle de qualidade do nosso organismo para todas as células saírem bonitinhas ali da linha de produção, porque ele é um sistema que ele faz apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Então, eu tenho uma célula doente, ela vai lá e silencia essa célula para não se desenvolver, por exemplo, num câncer, num tumor, algo do tipo. Então, ela desempenha um papel extremamente importante na pressão sanguínea, né? Até mesmo na glicemia. Então, por exemplo, pacientes que tendem a ter hiperglicemia, eles podem ter deficiência nessas substâncias, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo a degeneração desse sistema, assim como, né, a gente vai tendo as IT, as artrite, né, todas essas ites da vida. E nesse caso seria porque você falou que a gente produz, né? A gente já tem um sistema natural do corpo que produz essas moléculas e a gente tem receptores também para esse sistema. Exato. Que vem através da alimentação. Perfeito. A planta,
ela causaria, então, um aumento de tudo isso? Certo. Então vamos lá. A gente tem um sistema que não está produzindo adequadamente esses compostos que deveria estar sendo Por produzido. conta de patologias? Isso, por exemplo, incidência excessiva de sol, ambiente, agrotóxicos, dieta inadequada, pensamentos tóxicos, né? Então, estresse, ansiedade, situações do dia a dia vão provocando a deficiência dessas substâncias. Nossa vida. Resumindo, Pois é. Poluição, né? Então, sim. impossível a gente não desequilibrar esse sistema no dia a dia, né? E o que que acontece? Vai provocando essa deficiência, né, que é o que a gente chama, essa deficiência, essa falta dessa substância vai dar inflamação, aí vai dar estresse, vai dar ansiedade, vai dar depressão, por exemplo, vai dar N coisas ali para o organismo. Posso responder com doenças autoimunes, por exemplo, porque aquela outra substância, o 2-AG que eu falei, está intimamente relacionada à imunidade, né? Então, vai desencadear várias coisas no nosso organismo. Só que eu costumo falar que o todo, né, Deus, ou seja lá como quiserem chamar, a natureza ela é tão perfeita que uma mesma substância é produzida por nós, pelos animais, né? Todos os animais, inclusive nós, e uma planta. Então, a planta, ela produz exatamente a mesma substância, ela é muito parecida em relação à sua molécula. E quando a planta entra naquele organismo que está deficiente, equilibra esse sistema volta a ser estimulado. Então, por exemplo, a anandamida, que é aquela substância da felicidade que eu falei, que modula o humor e tudo mais, ela é muito parecida com o THC. Por isso que eu não posso isolar o THC da planta, porque o THC tem um papel fundamental no nosso organismo. Então, ele vai entrar e vai agir como aquela substância agiria, promovendo analgesia, efeito anti-inflamatório, regulando o humor. Por isso que tem aquele efeito colateral lá do THC, que é crises de risos, né? Sim. Porque está relacionado justamente com esse humor, essa melhora desse humor. Mas a ideia, obviamente, quando a gente fala de todo esse assunto, todo mundo pensa na maconha. Sim. E aí, falando de animal, já imagina um cachorro muito louco fumando maconha. Tendo toda essa explicação, esse tratamento, ele não é um tratamento através de fumar a planta. Então, tem uma diferença grande aí entre o cigarro da maconha, então queimar ali a planta, e dessa outra forma que seria o tratamento, né? Aí o tratamento é feito de qual forma? Provavelmente não dá um cigarro para um cachorro. Isso, se tratando de animais, porque para humanos, né, para animais não humanos, animais humanos é utilizado terapeuticamente a forma inalada, vaporizada também das flores, né? Então, assim, a maconha que tem aquela folhinha, né, que a gente conhece muito bem, aquela folhinha a gente não usa para nada, a gente utiliza a flor que ela dá uma flor, ela é uma planta aromática, ela exala aromas muito importantes também para aromaterapia, né? Então, essa flor, ela passa por processos de extração, tá? Então, ela tem N técnicas diferentes, com solvente, sem solvente, enfim. A gente retira umas gotículas que ficam ali em cima da planta, que são chamados de tricomas. E nesses tricomas estão os compostos que não são apenas canabinoides. Então, a planta não produz apenas canabinoides, ela produz muitas outras substâncias. São mais de 3.000 substâncias num extrato de cannabis, né? Então, a gente retira esse extrato, ele é um extrato grosso, denso, escuro, e a gente dilui no veículo oleoso, no caso, o azeite, por exemplo, ou óleo de coco, e a gente utiliza gotinhas diluídas na boca do paciente, por exemplo. Tem a utilização de forma tópica, tem através da via intrarretal, que é uma via extremamente importante quando a gente está falando de um câncer intestinal, por exemplo, né? Tem a via inalada, então meus pacientes fazem uso inalatório também, mas são tinturas, né? São extratos específicos ou uso intranasal, né, da substância que vai promover aquele efeito benéfico ali que a gente pretende para o paciente. E no caso você falou do cheiro, né? E isso também é importante. É o mesmo cheiro que a gente sente
quando a pessoa passa fumando maconha? Olha, não, porque vou te falar que o pessoal fuma por aí não é realmente ali a planta muitas vezes. Às vezes pode até ser a planta, mas está em meio de galhos e muitas outras coisas que não seria o que utilizaria ali na terapêutica. Todo mundo fala, né, que misturam coisas ali, não tem um bom acondicionamento, então é um risco muito grande para a saúde, né? Então, quando você sente realmente ali o cheiro, você vê que não é bem parecido ali com o que o pessoal passa fumando, né? Mas a maconha é a planta da cannabis, então não tem como a gente separar maconha medicinal de maconha não medicinal. É tudo uma única coisa. E aí você falou que tem a planta, mas tem a flor. Isso. Quando a pessoa fuma, ela fuma a planta ou a flor também? A flor também. A flor também. Isso. Por que é a planta que ficou famosa? Pois é, aquela folhinha que ficou famosa, a identificação. Porque a flor é só a fêmea que produz, então existe um dimorfismo sexual na planta. Existe a planta macho, existe a planta fêmea e a hermafrodita, tá? Então, qual que é o papel do macho com a fêmea? Reproduzir. Então, quando eles tiverem contato entre os dois, né, o macho vai polinizar a fêmea e a fêmea vai começar a produzir sementes, né? Então, eu sempre brinco nessa parte com a mulher. Eu falo que é igual a mulher. A mulher ficou muito em contato ali com o homem, ela vai engravidar e ela não vai ter tempo para ela cuidar dela. Ela vai ter que gestar o seu bebê. Nessa de gestar o seu bebê, ela não consegue produzir os compostos terapêuticos da planta. Então, ela abdica de produzir a flor para produzir os filhos, que são a semente, né? Então, quando a gente separa essa fêmea do macho, né? A gente corta o macho e joga o macho fora, a fêmea cresce bonita, cria as flores, exala o cheiro terpenado, né? Que são os compostos terapêuticos da planta. Aí a gente vai ter a planta realmente no seu potencial máximo. Colocou perto do macho, eu estraguei uma produção inteira. Então, um macho num cultivo detona toda a produção. Acabou. Então, viu o macho, corta e joga fora. Excelente frase para corte, inclusive, essa, viu? Tá, mas aí, por exemplo, eu vi até uma publicação no seu Instagram, depois no final a gente passa o Instagram para todo mundo seguir, que eu achei curiosa a foto. Porque é uma foto que, se você tira daquele contexto e você coloca assim uma manchete em cima, mulher é presa com conteúdo... Você com os sacos, assim, da planta. Exato. Se não tem essa... Eu acho, né? Que não tem essa legalização, não tem tudo isso. Como que faz, então, para ter esse cultivo, para conseguir você estar ali com aquele monte de saco de... Cannabis? Como é que posso falar? Cannabis, ou o nome comum, que é a maconha, né? A gente Pode falar maconha. A gente vai no mercado, a gente não pede ali as frutas pelo nome científico dela, né? A gente vai pelo nome comum. Então, a gente tem que quebrar um pouco, desmistificar muito disso também, né? É uma planta, é um nome comum, tem vários outros nomes, né? Ganja também é o nome da planta, né? E várias outras coisas. De acordo com a história, né? A gente tem aí várias associações, várias pessoas que levantaram, né, na época da proibição da planta. Então, criou-se o nome de cânhamo, por exemplo, que é um termo que foge ali da maconha, mas cânhamo também é uma referência à planta da cannabis, por exemplo, né? Então, a gente acaba tendo que chamar aí pelo nome comum dessa planta mesmo. Maconha mesmo. Maconha mesmo. E aí, para você conseguir a maconha... Vamos lá. Devido à patologia neurodegenerativa do meu esposo, a gente iniciou o tratamento com o óleo de cannabis, porém, naquela época, isso vinha importado e tinha um custo altíssimo, chegava a R$3.000 um frasco de tratamento de 30 ml, sendo que é um frasco por mês, às vezes até mais, dependendo da dor, dependendo de como tiver. E aí a gente recorreu ao tratamento, porém, como era muito caro, a gente começou a cultivar o próprio remédio e pedimos judicialmente por essa autorização, que é o habeas corpus de salvo-conduto. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional, enquanto
A gente não tem uma regulamentação, uma legislação. A saúde é um direito básico de Constituição, então todos têm direito à saúde. E a partir do momento que existe uma terapêutica que traz alívio para uma doença degenerativa e a gente não aplica, a gente está infringindo ali o nosso direito de Constituição. Então, baseado nisso, a gente pede judicialmente por essa autorização. E a gente obteve a autorização de cultivar até 60 pés de maconha na nossa casa para a produção do extrato, né, do tratamento do meu esposo. Então, aqueles saquinhos que você viu na foto da colheita, da nossa colheita legalizada. As pessoas não sabem onde vocês moram, né? Não. Porque com 60 pés, meu Deus do céu, que vai ter gente querendo pular muro para roubar isso daí. Uma coisa também que eu fiquei pensando é o seguinte, porque a gente vê muita gente na mídia pedindo liberação, e aqui a questão não vai ser nem essa no sentido social. Mas pensando em saúde, tem vários estudos também que mostram o efeito negativo, né? Então, os efeitos adversos, as reações e tal. Só que também vendo por outro lado, qualquer medicamento, você tem um efeito. Sim. E aí sempre você tem que pesar o benefício e o risco. Se o benefício for maior, você toma, né? Sim. Isso também é levado em consideração. Sempre. A gente aborda sempre a parte da toxicologia da planta. A gente não pode esquecer que qualquer substância de abuso vai provocar inúmeros efeitos colaterais, como é o caso do açúcar, da cafeína, da bebida alcoólica, da nicotina, por exemplo, né? E até se a gente tomar água demais, é nocivo para o nosso organismo, né? Então, qualquer substância que é utilizada através de um abuso dela vai provocar efeitos colaterais. O que a gente fala é de suplementar um organismo que está deficiente. Quando eu começo a ultrapassar a dosagem adequada para aquele organismo, para aquela deficiência daquele sistema endocannabinoide, eu começo a ter esses efeitos, né, de sobredose, que é sonolência, em alguns casos sedação, tontura, a baixa pressão. Então, por um hipertenso, isso é positivo. Sim. A baixa glicemia pode dar hipoglicemia. Para quem tem hiperglicemia, isso é benéfico. Em excesso, essa substância provoca aumento de apetite. Então, dependendo do paciente, um efeito colateral, um efeito adverso não é negativo, sim, é até positivo em alguns casos, né? Ou, às vezes, para um paciente, por exemplo, na veterinária, a gente tem muito caso de disfunção cognitiva. Então, o paciente, quando ele vai começa a ficar velhinho, ele tem troca de dia pela noite, ele começa a vocalizar, latir, gritar inconscientemente. Então, sedar esse paciente vai ser ótimo durante a noite para ele dormir, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O problema é que muitos estudos pegam jovens ou pessoas mais novas sem deficiência nesse sistema, suplementam além da dosagem que aquele organismo precisa e, obviamente, a gente vai ter um efeito de sobrecarga, né? E como é que está hoje em dia, aqui no Brasil? Vocês conseguiram já, mas talvez por um motivo muito específico, que foi a doença do seu marido. Mas como que está para pessoas comuns hoje em dia que assistiram esse episódio agora e falaram, nossa, eu estou precisando porque eu estou com dor, sim, eu tenho uma doença autoimune. Como que está funcionando? Perfeito. Então, a primeira coisa, essa pessoa tem que buscar uma orientação médica. Hoje já existem muitos médicos que são endocannabinologistas, que é justamente os médicos que cuidam do sistema endocannabinoide. Então, eu acho que eu estou passando por uma deficiência no sistema endocannabinoide. Vou procurar um médico de confiança, seja ele de qual área for, oncologia, psiquiatria, clínica geral, né, ortopedia, enfim. E aí ele vai buscar essas orientações adequadas. O médico vai fazer a prescrição do tratamento, então seja do importado, de um nacional, através das associações, que são as ONGs que produzem esse remédio sem fins lucrativos, né? E vai iniciar a sua terapêutica. Iniciou a terapêutica, começou a ter benefícios, unir laudos, né? Para a gente pedir isso judicialmente, a gente tem que mostrar para o judiciário uma boa aptidão em manusear a planta. Então, meu esposo é técnico em química, eu sou veterinária, já tinha várias formações nessa área de cultivo, extração. Então, eu tive que provar com certificados que nós estávamos aptos a manusear a planta dentro de casa, que não seria um risco para a sociedade manter essa planta dentro de casa, né?
E a partir daí, mostrando esses benefícios, a resposta realmente positiva que teve com esse tratamento, ele consegue pedir esse salvo-conduto, né? Esse habeas corpus preventivo. Mas só em situação. Não é uma coisa que já está caminhando para uma liberação. Ainda não, mas hoje nós temos várias patologias que no judiciário que já foi autorizado um habeas corpus, como ansiedade, depressão, não apenas casos oncológicos. Recentemente, até um caso de um paciente de odontologia, né? Então, os dentistas também estão começando a prescrever. Então, um paciente que foi autorizado a estar utilizando, a estar cultivando e extraindo remédio para tratar o seu problema oral. Por conta de dor? Ou... Dor, inflamação. E uma dúvida também é o seguinte: a gente sempre escuta no caso da maconha a questão de vício. Certo. Nesse caso, um tratamento que de repente tem que ser contínuo para tratar dor e tudo mais. Fica viciado também nesse tratamento ou não? Não. Todos os estudos, até estudos de universidades extremamente renomadas, de Nova York e tudo, já provaram que não tem uma dependência daquela substância. Não há uma dependência química, como a gente vê em inúmeros outros medicamentos, tá? Existe uma dependência psicológica do paciente, porque o paciente se sente tão bem utilizando aquela substância que ele não quer largar a mão, mas é algo, além dele querer, da vontade dele de parar o seu tratamento, se está fazendo bem, ele não vai querer parar. É mais ou menos por esse lado. Mas não há uma dependência química. E essa dependência psicológica, ela acontece em 9 a 15% dos casos dos pacientes que utilizam. Então, não é, mesmo assim, uma alta taxa. Além disso, a gente não tem, isso é uma coisa muito importante da gente falar, que não tem nenhum histórico de overdose por essa substância. Então, isso torna ela extremamente segura. Eu já tive casos de paciente tomar a dose errada por conta que desceu gotas a mais ali na hora de administrar tudo, ele ficar com aquele efeito de intoxicado, né, que é aquele efeito ali de efeitos colaterais, de ficar, entre aspas, chapado, né, e horas depois voltar 100% ao normal. Inclusive, quando volta, o tutor falou assim, nossa, ele voltou pulando, andando, coisa que estava com dor antes, né, então teve ali também os seus efeitos terapêuticos. Isso é bem interessante, hein? Eu também tinha um pré-conceito que já está mudando agora com esses conhecimentos todos. Legal. Uma outra coisa também que eu queria perguntar, até anotei aqui, você já tinha comentado lá no começo, né? Cachorro, gato, tartaruga, passarinho. Eu até anotei aqui, será só o cachorro. Sim. Qualquer animal pode fazer esse tratamento. Sim, tantos vertebrados quanto os invertebrados. Então, assim, não foi todos os animais que observaram um efeito ali, né, em ligação endocannabinoide. Estamos nem falando de cannabis em si, vamos falar do sistema endocannabinoide. Então, tanto invertebrados quanto vertebrados. Então, se a gente for pensar, até uma anêmona, a anêmona listrada branca é uma anêmona que tem ligação endocannabinoide. A gente tem animais, assim, inimagináveis. Então, a Hydra vulgaris, que é um animal microscópio extremamente primitivo, né? Ele tem um sistema endocannabinoide rudimentar que está responsável pelo seu controle alimentar. Então, aquele serzinho minúsculo ter vontade e estímulo de se alimentar, por exemplo. E até seres que não possuem ligação canabinoide, como é o caso da abelha, por exemplo. A abelha não foi visto nenhuma ligação canabinoide. Ela é responsiva a extratos de cannabis. Então, a gente parou para pensar assim, se ela não tem receptor CB1, se ela não tem receptor CB2, como que a cannabis está agindo nela? E a gente descobriu o endocannabinoidoma, que é um universo muito maior que o sistema endocannabinoide, que envolve muitos outros receptores, como receptores opioides. Estão ali também interagindo com os canabinoides, os receptores canabinoides, né? Inúmeras outras substâncias, né? Então, as proteínas órfãos, GPR55, muito responsável pela resposta analgésica, então, controle de dor. Então, não é só receptor CB1 e CB2 que controla a dor. Outros receptores que estão ali também naquele sistema, né? Vão estar responsáveis por isso. Então, na verdade, esse sistema é muito mais amplo
do que o que a gente conhece. A gente vai descobrir ainda muita coisa sobre ele. Como, por exemplo, já tem estudo mostrando que quanto mais deficiente é o sistema endocannabinoide, pior é o diagnóstico do câncer, mais metastático ele é. Então, tem um estudo que pegou vários tipos de câncer, agressivos e tumores benignos. E eles dosaram essas substâncias no organismo. E eles viram justamente isso. Quanto mais deficiente, mais metastático, mais agressivo aquele câncer é. E quanto mais benigno, mais próximo de um equilíbrio, digamos assim, aquele organismo está. Bom, muitas perguntas agora, mas eu consigo dosar? Vou num médico qualquer e quero saber como que está o meu sistema, então. Ele tem como fazer uma dosagem para saber se eu estou deficiente ou não? Na medicina do futuro, isso será possível. Hoje, isso é possível em estudos. Não tem tão fácil acesso assim para a gente. No dia que a medicina veterinária chegar nesse ponto, a gente vai conseguir descobrir muitos problemas, a gente vai conseguir prevenir muitas coisas que podem estar acontecendo. Então, em estudo, eles já fazem isso. E é justamente essa correlação que a gente tem feito. Lá você não consegue fazer isso com os animais? Não, por enquanto ainda não. Mas já existem estudos que mostram os receptores, as substâncias, já nesses animais. Então, mas aí, por exemplo, eu não consigo dosar isso nos animais. Em estudos já se dosa. Mas, por exemplo, no seu Na consultório, na clínica, clínica, não tem como. Não. E como que você consegue saber se você está dando uma dose a mais ou não? Perfeito. Essa é uma das maiores dúvidas de todos os profissionais, tá? Quanto que eu vou utilizar de dose? Na verdade, não existe uma dose correta. Depende da deficiência do sistema endocannabinoide. Então, a gente chama de medicina da observação. O que é a medicina da observação, né? Medicina da observação é você ir administrando e observando, ir administrando e observando. Para eu acertar, eu tenho que errar algumas vezes. Então, Carol, meu cachorrinho tá com muito sono, com X gotas. Então, eu falo assim, a gente está ultrapassando a dose que aquele organismo precisava. Então, volta para a dose anterior de maior eficácia, sem efeitos colaterais. E é ali que eu vou estacionar a administração daquele paciente. E aí não corre um risco de, que nem nesse caso, já começou a ter sinais ali de que foi a mais. Não corre um risco de isso gerar algum problema futuro porque acabou dando a mais? Nenhum, absolutamente nenhum. Quando a gente ultrapassa a dose que aquele organismo precisava, poucas horas depois ele vai metabolizar aquela substância e eliminar essa substância. Então, é uma coisa que costuma durar 4 horas. Então, digamos, tá? Eu tive um efeito colateral grave. O tutor errou muito a dosagem, a gente errou na administração, enfim. Esse animal sedou, chapou. Né? Vamos usar o português claro. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer alimentação. Se ele não quer se alimentar, a gente vai passar alguma coisinha ali na gengiva, um mel, algo do tipo, para não dar aquela hipoglicemia. Vou ofertar água, porque ele pode ficar com fome e com muita sede, porque resseca a garganta, né? E vou deixar ele num lugar tranquilo, num lugar calmo, por exemplo. Em poucas horas isso já vai sumir e ele já vai voltar pleno novamente. E não traz nenhum risco hepático por conta dessa metabolização? Perfeito. Muitos pacientes, eles chegam já tomando muitos medicamentos. Então, geralmente, a gente já com tem o fígado ruim. O fígado ali um pouco lesionado. A cannabis, quando ela tem que ser metabolizada junto com essas inúmeras outras substâncias, a gente vai ter, sim, uma sobrecarga hepática nesse paciente. Mas hoje a gente utiliza com segurança essa terapia até em câncer hepático, né? Então, assim, a gente sabe que a injúria hepática qualquer coisa vai dar. Até uma suplementação errada pode subir os meus níveis de FA, LT desse paciente, né? Então, é tudo uma monitoração, um acompanhamento dos profissionais ali para estar evitando e minimizando qualquer outro problema. Então, muitos medicamentos usam o mesmo agente de metabolização que a cannabis, que é o citocromo P450. Sim. Conhece? Conheço. Eu tava vindo agora pra cá pra gravar, e aí eu tava no carro e tinha uma mulher com um cachorro aqui na rua, e passou um motoboy a pé, e o cachorro avançou no motoboy. Não sei se quando daquela roupa da chuva e tal. Aí ela bateu no cachorro. Esses cachorros agressivos, eu não sei se a palavra seria agressiva, eu até fiquei pensando muito, porque ela bateu no cachorro. Uhum. E eu fiquei pensando, mas o cachorro só tá sendo cachorro, né? O problema não é do cachorro em si, né?
Esse tratamento, ele serviria para diminuir, de repente, esse cachorro que é muito agressivo, pode dizer agressivo? Sim, sim. Também ajuda? Ele não tem nenhuma patologia, ele só é agressivo. Sim, muito utilizado nas questões comportamentais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu presto assessoria para uma creche. E lá nessa creche a gente pega justamente os animais que são mais reativos, fazemos o trabalho que deve ser feito em relação a treinamento, alimentação correta, tudo bonitinho, e a regulação desse sistema endocannabinoide. Então, que nem eu falei lá no comecinho, quem tem estresse gera deficiências no seu sistema endocannabinoide. Então, esse estresse que ele acaba passando, né, a irritação, todas as injúrias ao longo do tempo, vai causando deficiências nesse sistema. Quando a gente utiliza os compostos da cannabis, os fitocannabinoides, para ansiedade, agressividade, por exemplo, reatividade, medo, a gente consegue uma boa melhora. Então, em diversos estudos, inclusive de estudos em ratos, os compostos terapêuticos da planta conseguem minimizar aversão a medo, consegue diminuir a agressividade. Por quê? Porque esse sistema, essas substâncias, vão estar se ligando e agindo a receptores, por exemplo, de serotonina, dopamina. Por isso, lá naquele caso da abelha, que está responsável por muitas outras coisas além disso. Então, quando eu administro um fitocannabinoide, ele vai estimular liberação de serotonina e dopamina nesse paciente, além de muitas outras substâncias, que vão também gerar bem-estar naquele organismo, tá? Mas aí ele não fica, por exemplo, nesse caso do cachorro, pegando só o cachorro como exemplo, Sim. mais agressivo, né? Não adianta somente dar esse tipo de tratamento, porque ele ficaria meio que dependente, ele só vai ficar calmo se ele tomar o medicamento. Teriam que ter algumas outras coisas, esse treinamento, alguma coisa para ele dar uma acalmada. A gente tem que estimular naturalmente esse sistema endocannabinoide também. É aquela coisa, eu não quero ficar sempre ali só suplementando. Eu quero que aquele sistema se fortaleça sozinho, né, para ele conseguir segurar todas essas pontas. Sem a gente fala de medicina de redução de danos. Então, eu quero fazer o que vai causar menos danos pro organismo daquele paciente. Se eu consigo equilibrar aquele sistema sem o uso do fitocannabinoide, maravilha. Melhor, né? Em muitos casos, a gente pega isso. O paciente veio para regulação do sistema endocannabinoide, a gente introduz, por exemplo, o ômega 3, né? Que é através dos ácidos graxos dos ômegas que esses compostos vão ser produzidos naturalmente. Regula a alimentação, porque uma dieta inadequada, ela também vai provocar deficiências nesse organismo. E ao contrário do que muita gente acredita, uma alimentação natural, equilibrada, bonitinha, é o melhor para o organismo do animal. Então, o animal não tem que comer ração, o animal tem que comer uma alimentação adequada, balanceada, não é a costela que a gente está fazendo ali na cozinha, a gente põe no patinho do cachorro, não é isso, né? Mas é a melhor alimentação. Então, ajustar essa alimentação, muitas vezes tirar a ração, porque carboidrato em excesso, no caso da ração, acaba causando degenerações nesse sistema endocannabinoide também. Estimular a atividade física promove liberação de substância endocannabinoide. Então, estimular aquele animal a se exercitar, promover atividades. Quando ele está lá com aqueles brinquedinhos, ele está liberando substâncias endocannabinoides. Então, a gente tem que promover todo esse equilíbrio. O profissional que trabalha com o sistema endocannabinoide está muito além de uma simples suplementação da prescrição da cannabis. A prescrição da cannabis é apenas uma coisa, né, dentre muitas outras que a gente pode fazer. E pensar também que os fitocannabinoides são diversos, né? Eu tenho vários tipos de óleo. Eu tenho óleos ricos em CBD, rico em THC, rico em CBG, rico em CBN, THCV, que são canabinoides também de extrema potência, né, terapêutica. E no caso dos alimentos, você citou agora aí o ômega 3, por exemplo. Para os animais, então, eu consigo fazer uma dieta específica somente para que tenha uma atividade maior desse sistema. Consigo, isso. Eu consigo modular, né, esse sistema endocannabinoide através da alimentação. Como, por exemplo, quando a gente come os carboidratos, que nem eu falei, quando a gente come muito açúcar, quando a gente come muito sódio, a gente também está causando degenerações nesse sistema. E aí, no caso, a alimentação, por exemplo, para nós humanos, a gente conseguiria comer, sei lá, peixe, castanhas, oleaginosas, e isso a gente conseguiria ter ali uma suplementação de ômega, né?
no caso dos animais, eles também, no caso do cachorro, por exemplo, ele pode comer também esse tipo de alimento? Sim, sim. A nutricionista, a veterinária nutróloga, ela vai colocar ali na alimentação daquele animal tudo que aquele sistema endocannabinoide precisa. Então, existem vários tipos de alimentação, não é apenas um tipo de alimentação. Existe alimentação cozida, por exemplo, a bioapropriada. A bioapropriada a gente chega a ofertar até alimentação crua para aquele animal, né? Então, vamos pensar, aquele animal na natureza, o que ele comeria? Ele não ia comer a comidinha ali Sim. cozidinha, né? Ele iria comer muitas outras coisas. Eu comer um passarinho com o ovo dentro, a pata, o bico, ia vir pena para dentro também. Então, várias coisas. Então, a gente tem que oferecer uma alimentação balanceada e diversa para esse paciente e estimulando esse sistema endocannabinoide. Os ômegas, né? Existem outros nutracêuticos, né? Que são também compostos do sistema endocannabinoide, que é o caso, é um palavrão, palmitoil-etanolamida. Né? Demorou quanto tempo para gravar? Vou falar assim, tranquilamente. Tive que treinar bastante. O PEA é um nutracêutico que eu consigo também introduzir, suplementar para esse paciente e é de farmácia de manipulação. Né? Então, toda esquina tem uma farmácia de manipulação com PEA, por exemplo. Então, eu estou estimulando o sistema endocannabinoide não só com a cannabis, mas de inúmeras outras formas. Sim. E aí você falou também dos animais ficarem estressados, que o estresse também ele diminui esse sistema, né? E eu estava comentando lá do cachorro, na minha opinião, que não sou médico veterinário, ele só estava sendo cachorro. Sim. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, a gente tem muito, hoje em dia, né, os pets. Então, por exemplo, aqui a gente está em São Paulo. Eu fico imaginando que, historicamente, não é um ambiente para o cachorro. Uma cidade, asfalto, poluição e tudo mais. Isso também não traz, naturalmente, já um estresse? Ele já não, naturalmente, ele já não é um animal estressado, por isso? Sim, sim. A gente já sempre fala, né, que deixa o bicho ser bicho. É muito importante a gente deixar ele ser bicho. Muitas vezes a gente quer controlar muitas situações que estão fora do nosso controle. E, além disso, muitas doenças nos animais são mimetizadas a partir da doença do dono. Então, se você tem, por exemplo, um grau de ansiedade muito assim, você convive ali com o seu animalzinho em casa, ele pode começar a ter ansiedade também, né? Então, os animais mimetizam, são nossas esponjinhas, né? Então, tem muito também a ver aí com toda essa questão de energia e outras coisas que vão estar relacionadas também com essas patologias dos animais. Eu lembro que uma vez tinha um espetáculo em Las Vegas, que era um mágico lá, super famoso, e ele usava um tigre. E teve uma apresentação em que o tigre atacou o treinador lá, o mágico, sei lá. E aí todo mundo começou a falar que o tigre ficou louco, né? E o Chris Rock, o comediante, falou, não, o tigre ficou tigre. Né? Então ele devia estar num ambiente mega estressante ali, imagina, se apresenta... Não, o tigre não tem que estar num globo. Exato. Se apresentando, né? E a mesma coisa o animal aqui, às vezes um ambiente muito fechado... Sim. Não faz essa atividade física, não brinca, só fica ali, às vezes o dono também está estressado. Eu não sabia que ele absorvia. Absorve. Isso piora totalmente esse sistema. Com certeza. Só que aí você está passando, por exemplo, por um quadro de ansiedade, o seu pet começa a lamber desesperadamente as patas em casa, né, fazer comportamentos repetitivos, às vezes a coprofagia, que é o ato de comer as próprias fezes, né? E aí você leva no veterinário, o veterinário vai detectar que está com esse quadro ansioso e vai prescrever uma fluoxetina, por exemplo. E aí vai minimizar tudo isso, obviamente, porque está medicado, mas não vai estar tratando a raiz do problema, né? Então, a gente está mascarando um problema. Então, se eu também chegar no meu consultório, esse tutor, e eu simplesmente, não, tá errado, eu vou tirar a fluoxetina e vou prescrever a cannabis e mandar ele para casa, também não é assim, eu também tô errando, né? Eu preciso corrigir todo o ambiente, eu preciso orientar o tutor também. Você tem ansiedade? Você procura por uma ajuda médica, você pretende, né, equilibrar tudo de uma forma geral, porque também não vai adiantar eu tratar aquele animal e aquele tutor reforçando esse comportamento dentro de casa. A causa mesmo não vai mudar. Na veterinária, eu não sei se eu quero saber a tua opinião. O que eu vejo muito na área médica, ou seja, de quem trata dos humanos, é que quando vem um profissional focando mais na parte de alimentos, a parte de fitoterápicos, então tratar com outras coisas sem ser o remédio, ainda tem muita resistência. Sim.
ainda tem muita coisa. Não, isso aí não serve pra nada. E aí prescreve lá um remédio pra você tomar um comprimido e tudo mais. Ou às vezes, ao invés de comer, uma suplementação, uma cápsula, né? E tem alguns estudos aí que mostram que tem uma diferença entre você comer um alimento e você tomar uma cápsula Sim. daquele composto. Na medicina veterinária ainda tem essa resistência dos profissionais de não, nada de planta, nada de alimento, vamos no remedinho que é melhor. É que a gente foi ensinado, né, assim na faculdade. Então, na faculdade, a gente a gente aprende a prescrever. E prescrever o medicamento. É isso que a gente aprende na faculdade, né? A gente não aprendeu, por exemplo, poucos alunos hoje acabam tendo esse conhecimento, porque a gente vai fazendo esse trabalho hoje nas universidades. Mas até então, eu chegava para falar na faculdade e era uma surpresa para o mestre em fisiologia, que estava ali acompanhando aquela turma, né? Então, é porque não foi ensinado dessa forma. E a gente absorveu todos aqueles conhecimentos na faculdade e a gente entendeu aquilo como verdade. E é justamente por isso que é bom a gente debater. Porque eu sempre prezo pela política de redução de danos. Não que é errado a gente utilizar o medicamento. Sim. O medicamento muitas vezes vai ser muito eficaz e vai ajudar demais aquele paciente. Mas eu tenho que começar do que causa menos danos e eu vou elevando esses danos conforme eu não for tendo resposta terapêutica. Hoje a gente vê, que é o caso, por exemplo, da medicina integrativa, né? Hoje a gente vê aquele paciente que chega tomando, que a gente fala paciente polifarmácia, tomando 5, 10 medicamentos e assim, não é exagero nenhum. Tem paciente que chega tomando 5, 10 medicamentos, até mais. Eu já tive paciente que o tutor chegou com caixinha de sapato, assim, colocou em cima da mesa e falou, olha, toma tudo isso. E você perder a conta ali de não ter, 9 horas toma isso, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, né? Tem toda uma programação ali. E você fala assim, onde que a gente errou? Né? Onde que a gente errou? E é justamente isso que a gente tem resgatado, tratar aquele indivíduo como um todo, trazer essa medicina integrativa, né? E perceber também que aquele animal não é a única coisa que ele tem que ser tratado, é todo o ambiente ao redor também. Dele, né? Exatamente. Então, cada vez mais está despertando essa consciência na gente, né? A gente está conseguindo visualizar essas outras coisas e devagar ir desmistificando. E realmente a gente tratar a política de redução de danos. Uma coisa que eu acho importante nisso tudo, e avaliando lá o teu Instagram, eu vi bastante, que inclusive eu cheguei no teu Instagram por conta de uma outra médica veterinária que também estuda a parte do cannabis, e aí eu pedi para ela uma indicação de alguém, ela indicou o teu Instagram, Legal. que é justamente essa questão de utilizar a rede social, da comunicação, que nem você agora falou mesmo, não tem como chegar, simplesmente, tá aqui... explicar o benefício e tal. O quanto que você saber comunicar facilita o teu trabalho e também a divulgação desse tipo de tratamento. Total, né? Facilita demais, porque assim, se a gente justamente não colocasse ali o rosto e falasse tudo como é realmente os estudos, trazer embasamento científico, embasamento literário, né? Boas fontes, né? Para estar discutindo todo esse tema, a gente não estaria quebrando barreira nenhuma. E eu sempre chamo os médicos veterinários a entrar nesse movimento junto, porque assim como a planta faz aquele efeito de sinergia, a gente também precisa, justamente por dar as mãos que a gente vai conseguir trazer esse entendimento, né, maior. É um entendimento que vai além da maconha terapêutica em si, né? Vai para propiciar não apenas bem para os animais, mas bem para toda uma sociedade. Sem contar, saindo um pouco do foco terapêutico, a planta ela tem muitas aplicações industriais. Então, ela produz uma fibra muito resistente que hoje é feito até mesmo tijolos de fibra da planta. E as construções, as casas que estão sendo feitas com esse tijolo, além de ser mais ecológico, né, ele acaba propiciando um bem para o ambiente, a parte da temperatura, né? Então tem um certo isolamento térmico, né? Essa fibra, enfim, inúmeras coisas, ou até mesmo a semente para alimentação, porque a semente da maconha ela é rica em ácidos graxos, ômega 3, 6, proteínas e muitas outras coisas, né? Então o foco da semente para alimentação. Ao mesmo tempo, a planta ela serve até mesmo para fazer um tecido hipoalergênico.
Então, um tecido que ele não vai causar alergia em pessoas que são sensíveis. E a planta, ela promove uma limpeza do ambiente. Então, a gente tem que cuidar muito bem do local que a gente vai cultivar, porque ela absorve tudo do solo, inclusive a contaminação. Então, se eu cultivo em um solo contaminado, toda essa contaminação vai vir para o remédio. Então, isso significa que se eu cultivar, por exemplo, um lote de planta depois de uma plantação de soja, eu consigo reconstruir aquele solo que foi tão agredido pelo cultivo de soja, por exemplo, no nosso país. Então, vai além, vai de questões de sustentabilidade. Hoje a gente tem carro sendo produzido da fibra da maconha e o biocombustível daquele carro também saindo da mesma planta, né? Então, é muito além. Tem muita coisa, né? Muita. E aí, só para a gente já finalizar, o quanto a gente falou da importância da comunicação. Só que o que eu vejo muito também nas redes sociais é o maconheiro se utilizando então de todos esses benefícios medicinais para justificar ou para fazer alguma brincadeira, para fazer alguma piada. Isso atrapalha de alguma forma essa busca de vocês ou não? Existe, né, todo aquela coisa do maconheiro, né, o preconceito em si. Eu vejo sempre isso em 2 pontos diferentes, tá? Tanto pelo abuso, sim, de certas pessoas e se aproveitarem da causa até mesmo, né, da bandeira que a gente levanta para isso, mas muitas vezes por trás daquele maconheiro tem uma pessoa que chega estressada em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e que ele gosta de fumar um para relaxar, mas ele tá fazendo a sua terapêutica sem saber. Mas assim como eu falei da política de redução de danos, é isso que a gente precisa instituir para essa pessoa. Ao invés dela fumar uma coisa que vai agredir o pulmão, ela pode tomar essas mesmas gotinhas que vai ter o mesmo efeito, ele pode atingir o mesmo efeito. Sem os riscos todos, né? Sem toda essa agressão pulmonar, sem essa combustão ali para o pulmão. Então, isso também é extremamente importante. Mas é graças a muitos maconheiros que a gente está conseguindo levantar a causa, né? Todo mundo fala que a marcha da maconha é de maconheiro. Não, a marcha da maconha, ela começa com o bloco de mães de pacientes que precisam daquele remédio todos os dias, né? E graças aos maconheiros vai elevando esse movimento, vai ajudando todas as pessoas. É que eu acho que talvez, foi o que você falou no começo, talvez o nome maconha ainda esteja muito associado a essa coisa do maconheiro, da droga, do vício, enfim, de tudo que envolve a questão da droga. Sim. E aí, como tem os benefícios, tem essa questão que você falou das mães, dos animais e tudo mais, ainda pegar esse nome maconha, ainda acho que talvez leve um tempo. Sim. Tem que ter muita divulgação. Sim. Para justamente falar, olha, a gente está usando o nome, que nem você deu o exemplo do alimento. A gente está usando o nome que é o nome mais comum. Isso. É que existe também muitas raízes, né? Quando a gente vai procurar as raízes proibitivas da planta, a gente vê que a proibição da planta, ela foi racista, ela foi preconceituosa, né? Justamente porque pessoas marginalizadas faziam uso da substância. Então, foi correlacionado a maconha com coisa de marginal. Então, a gente também precisa pesquisar essas raízes proibitivas para entender que foi puro racismo, preconceito, né? Então, com aquelas pessoas que utilizavam dessa terapêutica. Então, tem que desmistificar mesmo. Ótimo. Bom, a gente vai chegando aqui no final. Eu só queria que você agora falasse suas redes sociais e qualquer coisa, qualquer recado final que você tenha também. Quem tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, depois a Carol responde. Perfeito, agradeço. Bom, para quem quiser me seguir lá no Instagram, é o @DRA de doutora Caroline Campagemudo Campagnoni. Se fala Campagnoni, mas é Campagnoni que se escreve. A gente vem aí trazendo bastante informação, a gente tem um aplicativo
para relatório de tratamento desse paciente. Então, hoje, o paciente que é tratado, ele é acompanhado. A gente consegue fazer um diário de tratamento desse paciente todo dia. É um aplicativo gratuito para fazer download, é o Canaderno, disponível para iOS, para Android. Muito bom o nome. Obrigada. E é justamente um diário canábico, né? E aí o paciente relata como está indo a terapia, exporta relatórios para o seu médico, o médico consegue otimizar o tratamento, ver o que ele está errando, o que ele está acertando, o que precisa ajustar daquele tratamento. E tem a ONG também aí que a gente dá apoio, né, que é a AMICE, Associação Medicinal Canábica, que briga aí judicialmente pela utilização da cannabis para fins terapêuticos para os animais. E eu agradeço imensamente o espaço. Quem quiser entrar em contato comigo, me mandar mensagem. Quem estiver assistindo, grava aí uma partinha, menciona a gente lá no Instagram para ajudar, né? E eu fico imensamente grata por tudo e estou disponível aí para qualquer um fazer contato. Então, assim, vão lá, se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam também o perfil da Carol lá no Instagram, mandem as suas dúvidas e ficam atentos aí também para o próximo episódio do Cangusciência. Até a próxima.